Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar um instante para meditarmos a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir. Amados irmãos, amadas irmãs, tenho dito sempre no início da reflexão a vocês que o tempo comum, marcado pela cor verde, vai nos dando o segmento de como nós iremos alcançar o reino dos céus. A temática do tempo comum, marcado pela cor verde, vai ser sempre o reino de Deus, o reino dos céus, e vai nos dando a dica, a liturgia vai nos dando as dicas de como é que nós alcançaremos esse reino. Hoje, a liturgia nos fala então desta acolhida que nós temos que ter em relação a Deus, para que um dia Ele possa nos acolher no reino dos céus. Nos pede para sermos hospitaleiros, ou seja, acolher Deus em sua vida, em sua casa, para que um dia Deus possa te acolher no reino dos céus. É assim que na primeira leitura, hoje, no livro de Gênesis, o nome significa origem, Gênesis significa origem, então a palavra de Deus neste 16º domingo de tempo comum, busca nas origens algo que possa nos ajudar para nesta caminhada, um dia alcançarmos o reino dos céus. Então vai buscar em Abraão. Abraão é o primeiro dos patriarcas, é o primeiro homem histórico na Bíblia que Deus chama para colocar um povo a caminho, para formar um povo que um dia possa alcançar o reino dos céus. Então Abraão é chamado por Deus a sair de sua cidade, onde ele morava, em Ur dos Caldeus, onde é hoje o Iraque, para ele se dirigir a Israel, onde hoje também é a Terra Santa, Jerusalém. E prometeu para Abraão que ele seria chefe de uma grande nação, que ele seria um grande patriarca, que ele conduziria esse povo para a salvação, para alcançar a vida eterna num dia. Porém, havia um problema ali com a família de Abraão, ele não tinha filhos. Abraão era de idade avançada, sua esposa Sara também era de idade avançada e era considerada estéril. Mas Deus prometeu para Abraão que ele seria chefe de uma grande nação. Então Sara, vendo a condição que ela estava e vendo a promessa que Deus fez, disse então para o seu esposo Abraão: como eu não posso te dar filhos, eu concedo que você tenha um filho com a minha escrava Agar. Ela tinha escrava com o nome Agar. E Agar concebeu a Ismael. Ismael se tornou chefe dos muçulmanos, dos povos muçulmanos, que talvez com muito preconceito uns chamam de terroristas, assim. Mas então Deus se dirige novamente a Abraão e vai dizer: não, Abraão, a descendência que eu te darei não será uma descendência de escravos, eu te darei um filho legítimo e você vai ser chefe desta nação. Quanto ao seu filho Ismael, ele também será abençoado e vai formar uma grande nação. E olha que a religião dos muçulmanos, o islamismo, está para se tornar a maior religião do mundo, assim, né? Mas então, como Deus fez a promessa para Abraão, então Sara descobriu que estava grávida. E quando ela descobriu que estava grávida, ela sorriu, ela ficou feliz, ela se alegrou. E ela deu o nome ao menino de Isaque. Isaque significa filho do sorriso, filho da alegria, filho da felicidade, porque Sara
ficou feliz quando descobriu que estava grávida, e na Sagrada Escritura, toda mulher que descobre que vai ser mãe ou que já é mãe, é vista como uma grande bênção na vida do povo, na família e na sua própria vida. Enfim, por que o padre contou a história até agora? Para dizer que Abraão, que já havia sido chamado, se colocou a caminho, e nesse caminho ele levantava lá a sua tenda antes de chegar a Israel, e numa dessas paradas, podemos dizer assim, Deus o veio visitar. Mas observemos agora que Abraão estava lá a trabalho no seu dia, esperando, claro, o dia ali encerrar, e ele viu 3 homens. Ele não sabia quem eram eles, mas ele vai chamar estes 3 homens de Senhor, no singular. A liturgia antecipa, então, a Sagrada Escritura antecipa para Abraão a visita de Deus que é trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Embora Abraão não pudesse compreender dessa forma, porque a Santíssima Trindade vai ser revelada a nós em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai nos ensinar que Deus é o nosso Pai, que o Espírito é o Espírito Santificador e que Ele é o Filho de Deus. Então a Santíssima Trindade é revelada aos cristãos, a nós, todos nós. Abraão não era cristão ainda. Abraão viveu mais ou menos 5.000 anos antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Resultado, mas ele descobre que é uma presença divina, é uma presença sagrada, é a presença de um ser que é maior do que ele, e ele chama então os 3 homens de Senhor, no singular, não diz senhores, mas diz Senhor, como se fosse uma única pessoa, ou seja, um só Deus em 3 pessoas, assim. E então o que ele faz? Abraão acolhe a presença sagrada de Deus em sua própria casa, em sua tenda. Ele acolhe a presença sagrada de Deus em seu coração. Abraão é o exemplo para nós agora de hospitalidade. Nós devemos saber acolher as pessoas em nossas casas. Abraão acolhe a presença de Deus, assim como nós, muitas vezes, ao sair de nossas casas para trabalhar, quem não faz deveria fazer. Algumas pessoas saem das suas casas e fazem o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que significa fazer o sinal da cruz ao sair de sua casa para trabalhar, viajar, passear? Significa dizer que você sai, mas Deus fica tomando conta lá da sua casa, você o acolhe em sua casa para Ele te abençoar, te proteger a cada dia. E é como se você estivesse dizendo: tudo o que eu irei fazer daqui em diante, durante todo o dia, durante toda a minha ausência de minha casa, vai ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que protege o meu lar. É preciso saber acolher Deus na sua vida, como fez Abraão, mas também em suas casas. Não te basta vir apenas na casa de Deus e estar diante do altar de Deus. A presença de Deus tem que ser também lá na sua casa. A sua casa tem que ser o local de oração, o local onde vive a sua família, tem que ser também um local sagrado. Dizer que o local é sagrado é porque tem a presença de Deus. A vida de Abraão se tornou sagrada e também a tenda onde ele estava. Então, o Senhor, ao qual Abraão acolheu, perguntou: olha, onde está a sua esposa Sara? Veja que ele era estrangeiro, por isso que não era um homem qualquer, era o próprio Senhor, que conhecia a vida de Abraão e sabia que ele era casado e sabia da promessa que Deus lhe tinha feito. Então ele perguntou: olha, Abraão, onde é que está a sua esposa Sara? Abraão diz: olha, ela está lá dentro da tenda. Aí Deus vai dizer a ele: olha, dissestes bem, daqui a 1 ano eu retornarei e você já vai ser pai, sua esposa vai ter um filho. Veja que é Deus confirmando na vida de Abraão a promessa de bênção que ele havia feito, de que Abraão, que era de idade avançada, Sara, que era de idade avançada e estéril, eles seriam pais. Então Deus vem nos visitar a cada dia para confirmar não só a sua presença, mas a sua bênção sobre as nossas vidas. E isso é saber ser um bom cristão hospitaleiro, que sabe acolher a presença de Deus. Assim agora o salmista, numa grande resposta que caberia para todos nós, ele pergunta: Senhor, quem morará em vossa casa? É como se vocês também estivessem se perguntando: eu morarei na casa de Deus? Eu vou alcançar este reino? Eu vou alcançar o reino dos céus? O salmista não tem a resposta, mas Deus responde no coração dele. Vamos até lá saber então como é que nós responderemos a Deus e como é que Ele responderá a nós, de acordo com a pergunta que o Salmo nos propõe. Então, nós perguntávamos para Deus: Senhor, quem morará em vossa casa? E Deus nos responde: quem morará em minha casa
é aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, esse morará em minha casa. Morará em minha casa quem pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia a sua boca, ou seja, não prejudica os outros falando mal, que age na justiça, que age também sem pecado, esses morarão na casa de Deus. Mas o salmista continua: morará ainda na casa de Deus quem em nada prejudica o seu irmão, quem não cobre de insultos o seu vizinho, ou seja, você tem que procurar se dar bem com quem mora ao redor de sua casa para entrar na casa de Deus. Que não dá valor algum ao homem ímpio, ou seja, que não dá valor aos homens e às mulheres que praticam a injustiça, mas que honram e respeitam aqueles que respeitam o Senhor. E olha o que nos diz o mandamento: honrar pai e mãe. Quem honra seu pai e sua mãe consegue entrar no reino dos céus. E o salmista encerra a última estrofe dizendo: quem não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, sem interesses, esse entrará na casa de Deus. Quem não deixa subornar o inocente também morará na casa de Deus. E jamais vacilará quem vive assim. Ou seja, quem busca a Deus em seu coração e em sua vida, consegue também responder à pergunta do salmista: Senhor, quem morará em vossa casa? Assim nós devemos nos perguntar a cada dia: Senhor, eu morarei em vossa casa? Eu alcançarei o vosso reino? Eu chegarei a herdar a vida eterna? Entrarei em vossa morada? Contemplarei a vossa face com as minhas atitudes, com o meu jeito de ser, com o meu jeito de ser família e de ser igreja, com o meu jeito de trabalhar no mundo, com a minha postura com os meus amigos? Eu posso morar em vossa casa com a minha conduta? É o que devemos nos perguntar a cada dia, e espero que vocês tenham a resposta e que ela seja positiva, porque senão ainda é tempo de corrigir o caminho. Então Paulo agora, na segunda leitura, na carta aos Colossenses, a carta aos Colossenses, Paulo a escreve pelo ano 62, 63 depois de Cristo, ou seja, 30 anos depois da ressurreição, e ele está preso. Paulo é levado para Roma, ele está aprisionado, eles vão tirar a vida de Paulo, mas ele escreve à sua comunidade, mesmo diante da prisão. O que Paulo faz lá na prisão? Ele consegue acolher Jesus Cristo em sua vida. Ele pode até não conseguir acolher a comunidade presencialmente, mas as suas palavras são de acolhida. Paulo vai dizer: olha, eu procuro completar em mim aquilo que falta ao corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, ele procura ter fé para salvar a própria vida e levar outros a fazer o mesmo. Ele acolhe Jesus Cristo em sua vida para a salvação da igreja. E ele vai dizer: olha, nós anunciamos este Cristo para que todos possam acolher e um dia também poderem ser salvos. Então vejam, Abraão, que é o grande patriarca, na primeira leitura no Gênesis, ele acolhe a Deus. Paulo, que é o grande apóstolo de Cristo agora na segunda leitura, ele consegue acolher Cristo, nos dando o exemplo de que a santidade, o reino dos céus, a salvação, só pode ser acolhido também pela a obra da fé em nossas vidas. É isso que os dois estão dizendo. É crendo em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, que nós seremos salvos e acolhendo em nossas vidas. Assim. Então Paulo quer ser salvo e ele acolhe Cristo em sua própria vida e ele anuncia este Cristo para que todos acolhendo também possam um dia alcançar o reino dos céus. Mas olha o evangelho de Lucas agora. Jesus está passando pelo povoado de Betânia, é onde moram Marta e Maria. Não é Maria, a mãe de Jesus, é a irmã de Lázaro, a irmã de Marta. E ele está ali a caminho e Marta até consegue acolher Jesus Cristo na casa. Mas lá dentro, quem se coloca aos pés de Jesus para o escutar é Maria. E agora então, Marta vai se incomodar e vai dizer: Senhor, eu te acolhi em minha casa, mas o Senhor não se importa que enquanto eu fique com todo o serviço da casa, Maria fica aí sem fazer nada? Manda que ela me venha ajudar. Olha, povo de Deus, em vossas vidas, vocês serão chamados a acolher muitas pessoas em vossas casas, mas sejam pessoas acolhedoras, saibam dar atenção. E mesmo se você for à casa do outro, não chegue lá pedindo a senha da internet, dê atenção para quem te acolheu. Não chegue lá você simplesmente como alguém que já é de casa, você está sendo acolhido. No passado, muitos aqui vão se recordar, as pessoas iam na casa uma das outras,
no passado, talvez não tão distante, e alguns diziam assim: eu vou lá buscar uma xícara de açúcar. Alguém conhece essa expressão? Ia lá buscar uma xícara de açúcar. A pessoa queria açúcar? Claro que não, a pessoa queria atenção, a pessoa queria conversar, queria contato, queria saber como é que estava o vizinho e a vizinha, queria saber se estava tudo bem, queria falar da própria vida, do próprio coração que estava passando em casa. E digo a vocês, muitos saíam para buscar uma xícara de açúcar porque estava sofrendo violência dentro de casa e com a desculpa de buscar uma xícara de açúcar, salvava a própria vida. Estão vendo agora o que é a acolhida? A sua palavra, quando chega alguém em sua casa, é capaz de salvar. A sua palavra, quando chega o seu vizinho na sua casa, é capaz de ajudá-lo talvez a nem tirar a própria vida. A sua palavra, quando chega alguém, é capaz de socorrer a pessoa para que ela possa se reerguer, ainda que ela tenha ido buscar só uma xícara de açúcar. É preciso saber acolher para salvar a vida um do outro. É preciso acolher para dar sentido de salvação à vida um do outro. É preciso acolher para dar sentido de igreja, de caminho de reino de Deus à vida das pessoas. Então, Marta está lá, ela acolheu Jesus na casa. O texto começa dizendo que foi ela que acolheu Jesus na casa. Mas veja o que Marta faz. Ela não consegue abrir o coração para Jesus. Ela não consegue dar atenção, acolhe dentro da casa, mas não acolhe na vida. Acolhe dentro de casa, mas não consegue ouvi-lo, não consegue escutá-lo, não consegue estar ali do lado. E ali nós temos então a experiência de Maria. Maria é aquela que se assenta aos pés de Jesus e começa a ouvi-lo. Ela se coloca à disposição daquele que chegou em sua casa. E assim, quem sabe Jesus tenha falado para Maria sobre a resposta do Salmo. Olha, Maria, se você souber acolher, você um dia entrará no reino dos céus. Se você estender a mão para quem sofre, você entrará no reino dos céus. Se você não emprestar dinheiro com usura, você entrará no reino dos céus. Se você agir fora do pecado, se você agir na justiça, se você agir sem preconceito, você entrará no reino dos céus. Se você agir na paz e na mansidão, você entrará no reino dos céus. E Maria foi ouvindo as palavras de Jesus e compreendendo qual que era o caminho que nos faz alcançar a salvação. Palavras doces, suaves, que não pesavam no coração e que Marta estava perdendo. Eu explicava para o povo aqui outro dia na missa o que é um mundo secularizado. Mundo secularizado é um mundo que tem 1001 afazeres, que alcança também às vezes até a vida das crianças. Os pais colocam as crianças na escola às 7 horas da manhã, à tarde tem natação, tem futebol, tem computação, tem inglês, tem mais 1001 coisa para fazer, e às vezes não se preocupa em educar a criança na fé. O pai e a mãe já chegam tarde do serviço, passa direto para o banho, janta, dorme, no outro dia acorda e a vida continua. Não tiveram nem tempo para estar com os filhos. E vejam, nossas vidas estão se tornando muito mais Marta do que Maria. Os pais não conseguem dialogar com os filhos não conseguem ter contato com os pais, e às vezes também para nós não conseguimos visitar os nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Quanto tempo tem que você já não visita os seus amigos de infância? Quanto tempo tem que você não vai à casa dos seus pais? Quanto tempo tem que você não vai à casa de seus irmãos? Quanto tempo tem que você já não troca uma palavra com o seu vizinho que está ao lado da sua casa? Mas traga para você, quanto tempo tem que você não recebe mais visita dos seus amigos? Quanto tempo tem que os seus pais não vão mais à sua casa? Quanto tempo tem que os seus irmãos não põem os pés dentro de sua casa? Quanto tempo tem que você já não é capaz de abraçar o seu filho, colocá-lo no colo e conversar com ele olhando o olho no olho? O mundo está destruindo as relações, e a liturgia deste sexto domingo está nos pedindo contato, está nos pedindo acolhida, está nos pedindo sim hospitalidade uns para os outros. Moramos nas mesmas casas e às vezes para chamar para almoçar, o pai ou a mãe ou quem fez o alimento manda uma mensagem de celular dizendo: olha, o almoço está pronto. Cada um pega o seu prato. Digo pela minha família, quando eu morava em casa, meu irmão almoçava dentro do quarto dele assistindo televisão, todos almoçando, cada um num canto da casa.
e nós vamos perdendo esta caminhada que Jesus nos propõe, sentar ao lado um do outro para saber ouvir, saber escutar, sentar ao lado um do outro para saber acolher. Então Jesus, ele vai chamar a atenção de Marta. Quando alguém nos chama pelo nome, significa dizer que ele quer nossa atenção. Mas quando pai e mãe chama pelo nome completo, é porque o negócio é sério. No seminário também era assim. Quando meu pai e minha mãe, ou o reitor do seminário dizia, Querol Reis de Paula, podia saber que tinha que chegar o mais rápido possível, porque o negócio era sério. É o que Jesus está fazendo com Marta. Marta, Marta. Porque se fosse para ser algo tranquilo, assim como os nossos pais fazem conosco, chama de queridinho, de meu lindinho, de meu filhinho, não é assim que os nossos pais fazem? Quando é algo tranquilo, mas quando tem que chamar atenção, quando tem que corrigir, aí chama pelo nome completo. E aí pode chegar lá depressa, porque a coisa é séria. E olha o que Jesus vai dizer para ela então. Tu andas agitada e preocupada com muitas coisas, Marta. Olha, tem que dar atenção para as coisas de Deus, dê atenção aqui para a sua irmã, que é Maria, dê atenção para Lázaro, dê atenção para a palavra de Deus, procure fazer a sua meditação, coloque-se em oração, procure buscar algo positivo para a sua vida. Não fique só preocupada em ser a escrava do lar, a dona do lar, que lava, que passa, que cozinha, que cuida, que abre, que fecha, mas que não tem tempo para quem chega em sua casa. Que as esposas não se transformem em escravas do lar. Que os homens não se transformem em patrão do lar. Vamos ter mais acolhida e saber dialogar uns com os outros. Que as mães não se tornem a babá do lar, aquelas que irão cuidar das crianças por obrigação. Se não for preciso, não faz, só faz se for preciso. Criança precisa de atenção de mãe, de carinho de mãe, de colo de mãe, de olhar de mãe, de beijo de mãe, de chamada de atenção de mãe, e sem causar castigos físicos, de castigo de mãe também criança precisa, porque um dia todos nós fomos custosos e nossas mães tiveram que educar, sim. Isso também é saber acolher, não é só passar a mão na cabeça da criança, claro que não, né? Então Jesus corrige a vida de Marta e ainda vai dizer para ela, quanto a Maria, ela escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada. O que foi que Maria escolheu que é a melhor parte que não lhe será tirada? O reino de Deus, que é o tema do tempo comum. Ela escolheu a salvação, ela escolheu vida de fé, ela escolheu escutar a palavra de Jesus, ela escolheu um caminho de oração que causa a salvação, o reino dos céus, na vida dela. Nós podemos ter os nossos afazeres, nós podemos ter a nossa vida de fé também. Eu tenho dito muito aos corais e às nossas equipes aqui, eu pergunto a vocês, por que as pessoas chegam mais cedo na igreja? Porque elas querem se colocar em estado de oração para ser acolhida por Deus e depois, durante a missa, poder acolher Deus em suas vidas. A Eucaristia é uma forma de você acolher Deus no seu coração. A palavra de Deus bem ouvida é uma forma de você acolher Deus no seu coração. Então as pessoas chegam mais cedo aqui à Santa Missa e eu dizia a cada um dos corais e das equipes, vamos fazer pelo menos 10 minutos de silêncio antes da missa. Chega mais cedo quem é ministro da Eucaristia, da palavra, coroinhas e acólitos, coral, mas quando estiver faltando 10 minutos, parem tudo. Coloquem-se em oração. Deixe o povo rezar. Não tem ensaio, não tem afinação de violão, não tem andação de ministro, nem de ministro da palavra. Deixe o povo se concentrar para a missa. Cada um chega aqui mais cedo para poder se colocar na condição de hospitalidade, de acolhida da palavra de Deus e da Eucaristia. E é assim, povo de Deus, que um dia nós entraremos no reino dos céus. E por lá, Deus vai ter que te conhecer, vai ter que saber da sua vida. Por lá, Ele estará disposto também para nos acolher na casa dEle. Por lá, estará Jesus Cristo com as mãos transpassadas, os pés transpassados, para te acolher na ressurreição. Por lá estará a mãe de Jesus, com seu manto que você sempre pediu a proteção e a intercessão para te acolher. Por lá estará os anjos de Deus em adoração contínua diante do trono do Cordeiro. E queira Deus que por lá você tenha conseguido responder à pergunta que todos nós fizemos: Senhor, quem morará em vossa casa? E queiramos mais ainda, que Deus possa responder a todos nós:
vocês escolheram a melhor parte e esta não lhe foi tirada. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,